Olá, graça e paz. Que bom estar com você em mais um dia na nossa campanha, na Força Tarefa 2020, que é uma grande mobilização em favor das famílias. E eu quero encorajar você a meditar hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 5, eu quero que você leia até o versículo de número 15. Se você estiver disposto a ler o capítulo inteiro, melhor ainda. Mas, pelo menos de 5 a 15, eu quero que você leia e você vai ver Jesus falando especificamente a respeito de um assunto que é o destaque da nossa meditação de hoje, a oração. Todos nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus de uma maneira correta, e a partir desse relacionamento com Ele, nós temos que aprender a nos relacionar com as outras pessoas. Na verdade, que Deus é o eixo da nossa vida. O mandamento principal é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele nos amou. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus norteia os nossos relacionamentos. É como se Deus fosse a coluna principal da nossa história e todas as outras coisas orbitem em volta dele. Quando o meu relacionamento com Deus está alinhado, as outras áreas da minha vida também se alinharão. Principalmente se eu temer ao Senhor, se eu reconhecer nele a autoridade sobre a minha vida e reconhecer na sua palavra o manual de instrução, o meu guia, o meu passo a passo. Eu vou aprender andando com Deus, ouvindo Deus, me relacionando com Deus. E nesse aprendizado, eu não vou aprender apenas a me relacionar com Ele da forma correta, mas como lidar com os meus relacionamentos dentro de casa e fora dela. Eu costumo dizer para as pessoas que relacionamento não é um problema, só que nós temos problemas que o relacionamento faz aparecer. Por isso é que muitas vezes nós evitamos relacionamentos. Nós evitamos convívio, nós evitamos diálogo, nós evitamos o conflito de ideias, as discussões, as opiniões. É por isso que, se você observou os primeiros 3 textos que nós passamos para você na Força Tarefa, que na verdade eu estou dizendo que são 3 temas, porque os versículos e os textos são variados, mas todos eles falam da mesma coisa. Eles falam de relacionamento, da importância de você investir no seu relacionamento com Deus, para que os teus outros relacionamentos sejam saudáveis. Não vai chegar um momento, bispo, na Força Tarefa, em que nós vamos tratar diretamente dos nossos relacionamentos interpessoais, esposo, esposa, pai, filho. Sim, nós vamos ter que falar a respeito de assuntos conjugais, vamos ter que falar um pouquinho a respeito de educação de filhos, de vida financeira, mas tudo isso, por um momento, é assunto para um segundo momento, uma segunda parte da nossa mobilização. Nós precisamos primeiro dar prioridade àquilo que é prioritário. Busca primeiro o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você levar o pé da letra, o que é o reino? Disse Jesus, ele não está aqui, não está ali, não está acolá, o reino está dentro de vocês. Quem é o representante do reino aqui dentro? O Espírito Santo. Então, é na medida que eu aprendo a me relacionar com Deus através de Cristo, porque Ele é o caminho, do Espírito Santo, que é o meu conselheiro, é o meu guia, através da Bíblia, que é o que Ele vai usar para me orientar, eu vou aprender todas as outras demais coisas que são necessárias para viver uma vida mais que vencedora, que é a proposta da nossa força-tarefa. Bispo, por que eu deveria meditar em Mateus 6, de 5 a 15? Porque aí está uma oração muito simples, a maioria das pessoas conhecem, uns rezam, outros oram. Eu espero que você conheça, que você pratique, mas principalmente que você entenda a oração do Pai Nosso, porque ela está dentro desse contexto aí. Jesus Cristo, ele disse assim, quando você for falar com Deus, o seu Pai, já que nós vamos investir no nosso relacionamento com Deus, nós temos que saber onde encontrá-lo. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas Jesus fez uma observação, ele exemplificou de uma maneira muito especial. Ele disse no versículo 6 do capítulo 6 de Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto, dando a entender que Ele está lá no quarto, esperando por você, em secreto, Ele te ouvirá
e Ele te responderá. Vai haver um momento na nossa campanha que nós vamos abrir a oração coletiva, que é para orar com todo mundo. Com todo mundo que eu estou dizendo, é a minha família, os meus irmãos em Cristo. Mas, por enquanto, nós temos que investir na solitude, que é aquela oração minha, particular, no lugar secreto. Você precisa ter uma vida de oração. Não há como você ser amigo de Deus, ter um relacionamento profundo com o Senhor. Não há como você crescer no conhecimento e na graça dEle, se você não tiver uma vida de oração constante, uma vida de oração permanente. E Jesus, ele vai ensinar na oração do Pai Nosso alguns passos que você deve dar para você conversar com Deus da melhor maneira. Porque a oração, na verdade, ela não é outra coisa senão uma conversa. Quando eu disse para você, olha, faz pelo menos uma refeição por dia com a família reunida, o que eu estou estimulando? Comunhão e diálogo, comunicação. Quando eu venho falar de oração, eu não vou falar de outra coisa, senão de comunicação, de diálogo, de você abrir seu coração. No caso agora, é de abrir o coração para Deus e dar oportunidade para Deus abrir o coração dele para você. Porque a oração é uma via de mão dupla, não é? Quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, aí é Deus quem fala comigo. É assim que Deus fala, é através da Bíblia, através da sua palavra. Então, nesse meu momento de solitude, de solidão, entre aspas, com Deus, eu devo entrar no meu quarto, que não deve ser necessariamente o quarto, qualquer lugar onde eu possa ficar sozinho, e ali eu tenho que levar minha Bíblia. E nesse tempo, eu posso combinar louvor, oração com entendimento. Se eu sou batizado no Espírito Santo, oração em línguas. Eu devo ter a minha Bíblia aberta para poder ler o texto, para poder meditar. E quando você abre a Bíblia para ficar com Deus, você só não lê o texto, não é? Tem pessoas que passam os olhos e elas enxergam, mas elas não veem. Por isso é que eu estimulei você, na força-tarefa de ontem, a pegar o texto e escrever ele num papel, separado. E a ficar olhando para ele. Ler uma, duas, três, até que aquelas palavras-chave saltem nos seus olhos. Aí você vai lá e sublinha, marca. Deixa aquele papel num lugar onde você possa vê-lo constantemente, para que aquelas palavras, elas se aprofundem no seu entendimento. Lembra que eu disse que olhando para os versículos dos 3 primeiros dias, a impressão que dava, lendo, era que Deus estava falando principalmente de prosperidade, quando na verdade Ele estava falando principalmente dEle e da comunhão que nós temos que ter com Ele. E a prosperidade é apenas um resultado do nosso andar com o Senhor. No Salmo 128 está escrito isso, no Salmo 1, no 127, em Jeremias 17, em Jeremias 29. A maior parte dos textos que eu li para você e com você, e sugeri para que você lesse, elas apontavam muito mais para a importância ou necessidade de você conhecer Deus e, através desse relacionamento, ser abençoado com toda sorte de provisão, do que você ficar correndo atrás de uma bênção específica. Então, eu gostaria que você aprendesse, através da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo 6, a conversar com Deus. Bispo, é importante eu aprender a conversar? É importante você aprender a falar, tanto quanto é importante aprender a ouvir. Quando eu ampliar o texto no seu aplicativo, eu falo mais sobre isso. Conversa é isso, tá? Não é só falar, e às vezes você fala muito porque está ansioso, fala muito porque tem necessidade de ficar, não é? Dividindo, compartilhando, sair à frente, quando na verdade a Bíblia diz melhor é ouvir do que falar, tá? Como nós estamos trabalhando diálogo, comunicação, conversa, eu quero que você fale com Deus, mas eu quero que você tenha sabedoria naquilo que você vai falar para Ele e tenha disposição também para ficar quieto e ouvi-lo. Porque na prática, quando você for se relacionar com o seu pai, sua mãe, seus irmãos, com as pessoas, enfim, você também vai ter que usar essa dinâmica. Você não pode ser uma pessoa que só fala, quer que todo mundo te ouça, mas não para ouvir ninguém. Da mesma forma, você não pode ser aquela pessoa que vive muda, entra muda, sai calada e ninguém sabe nem o tom da sua voz, porque você escuta de tudo, recebe tudo, mas não abre a boca porque não tem opinião formada a respeito de coisa nenhuma. Então, nós temos que achar esse equilíbrio, tá? A nossa comunhão com Deus, ela envolve o falar com Ele e o ouvir dEle. Como é que eu falo? Orando. Como é que eu ouço? Lendo a palavra de Deus. Então, nós vamos combinar
essas duas coisas e nós vamos começar a investir um pouco mais pesado no nosso relacionamento para fortalecer o nosso vínculo familiar. Bispo, você está falando da minha família ou da minha vida com Deus? Das duas coisas, porque Ele é teu pai e você é filho dele. Dentro da sua casa, você tem um ambiente semelhante à realidade espiritual. Quando você tem essa habilidade de, no tempo certo, falar e no tempo certo perceber, agora é hora de ficar quieto e ouvir, você vai começar a aplicar isso na sua vida diária e você vai perceber que tanto é bênção poder falar e ser ouvido, como é bênção ouvir e transformar aquilo que você ouviu em conhecimento, em sabedoria ou até mesmo em motivos de oração. Aliás, eu não quero que você apenas entre no seu quarto para exercer vida de oração pensando só em você, porque senão você vai começar a viver uma vida ególatra. Antes de conhecer Jesus, todo homem é muito individualista. E a primeira coisa que Deus faz quando resgata o homem é batizar ele. No batismo, ele é inserido no corpo, ele passa a fazer parte do corpo. Na prática, na igreja, como membro, a gente recebe ele na Santa Ceia para sentar na mesa e comer conosco. Então, ele tem senso de pertencimento. Eu passo a pertencer a alguém ou a uma família, que no caso eu estou falando da igreja como família espiritual, da sua família, uma família humana, carnal. É importante que você, nesse seu desenvolvimento de comunicação, de relacionamento, você esteja diante de Deus, investindo pesado na sua própria vida espiritual, mas você também se lembre das pessoas que estão ao seu redor e faça da vida delas motivos de oração. Motivos de oração pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelas necessidades do lar. Por que, bispo, eu deveria orar pelas necessidades da minha casa? Eu não sou o provedor, eu não sou o pai dos meus irmãos, eu não sou o esposo da minha mãe, não é? Não sou marido dela. Então, quer dizer, eu não tenho que me envolver. Não, você precisa se envolver, sim. Nós temos que levar as cargas uns dos outros. Quando dois na terra concordam com a mesma coisa e oram, o céu endossa. Então, você não pode simplesmente achar que a sua mãe, que é uma mulher de oração, é responsável por toda a oração da casa. O seu pai, porque tem um ministério, é o responsável por toda a oração da família. Não, não é assim. Você precisa envolver a sua vida. Primeiro, está cheio, fortalecido, para você ser um ombro, para você ser um com as pessoas da sua casa e orar com elas e por elas. Vamos começar orando por, e depois nós vamos orar com. Bispo, onde eu posso orar por elas? No secreto, quando você estiver falando com o seu pai. Quando eu devo orar com elas? Nós vamos criar oportunidade para essas orações conjuntas acontecerem também. O importante agora é que você leia a Bíblia e que você veja o que Jesus está falando lá em Mateus 6 a respeito da oração do Pai Nosso. Ele ensina você a entrar na presença do Pai com louvor. É assim que a gente começa, adorando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não significa necessariamente que você tem que repetir isso. É só você entender. Jesus disse, comece a sua oração reconhecendo quem Ele é. Ele é teu Pai. Ele não é só seu Pai, não. É Pai nosso. Quer dizer, a família é maior. Você não é o centro. Você é mais um dentro da história, tá? Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado, louvado, adorado, reconhecido, exaltado seja o teu nome. Isso é uma expressão de louvor. É o mesmo que você começar orando dizendo, Pai, eu te amo, te louvo, te adoro por quem tu és. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Disse a mesma coisa que Jesus falou, só que com outras palavras. A segunda parte, na sequência, é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui eu vou te dar um desafio. Eu vou pedir para você, hoje, especialmente na sua oração, citar o nome de cada pessoa da sua família quando você estiver orando esse trecho. Que você diga, venha, Senhor, o teu reino sobre a minha família, para que seja feita a tua vontade dentro do meu lar. Aí começa um por um. Venha teu reino sobre a vida da Luciana, para que seja feita a tua vontade na vida dela. Estou falando da minha esposa. Venha, Senhor, o teu reino sobre a minha vida, para que seja feita a tua vontade na minha vida. Vamos imaginar que eu tivesse 3, 4 filhos, eu ia chamar o nome deles. Então, quando você chegar nessa parte do venha o teu governo, para que a tua vontade se estabeleça, cite o nome de cada uma das pessoas. Diga, Senhor, cumpre na vida delas todo o teu propósito.
torne cada uma delas a pessoa que elas nasceram para ser, capazes de fazer aquilo que elas nasceram para fazer. Abençoe cada uma das pessoas da minha casa e a minha família como um todo. Aí você já deixou de ser aquele ególatra que só ora por si e você já começou a pensar no coletivo. Isso é altruísmo, não é? É você demonstrar interesse pela vida dos outros. Na sequência, Jesus Cristo fala de 3 necessidades básicas que todo mundo tem: material, necessidade relacional e necessidade espiritual. Qual é a necessidade material? O pão nosso de cada dia. A gente pode pedir? Pode. Pedir, buscar, bater, está autorizado. O que é necessidade relacional? São aqueles conflitos que a gente tem que superar e que eu vou te ensinar na força-tarefa. Por isso que eu tenho que dizer: perdoa, Senhor, o meu pecado, da maneira como eu perdoei o pecado do outro. Isso daí são crises entre pessoas, que a gente sabe que existe, e eu vou te ensinar a lidar com isso também. E as necessidades espirituais: livra-nos do mal. Não é? O mal está aí, cada dia tem seu mal, nós estamos no mundo, sujeitos às aflições, e nós temos que pedir para o Senhor livramento e proteção diárias. Fica bem quando você estiver pensando nessa oração do Pai Nosso, você lê em paralelo o Salmo 91, que também é um salmo que fala de bênção familiar, fala de cobertura, fala de livramento, fala de escape. No meu texto amplificado, eu vou casar o Salmo 91 com esse texto. E como é que termina a oração? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Começa com louvor, termina com louvor. Deu para você entender? Então nós vamos investir hoje na nossa relação, na nossa conversa. Vamos aprender a falar e a ouvir primeiro Deus, para depois aprender a falar e a ouvir as pessoas. Vamos orar por nós? Vamos, mas vamos incluir os outros. Qual é o desafio de hoje, bispo? Depois eu mando amplificado. É você chamar o reino para dentro da sua casa e citar o nome das pessoas da sua família, colocando cada uma delas diante do Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus, o meu coração se alegra na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor nos ama incondicionalmente. Ainda está queimando no meu coração aquela palavra que o Senhor nos deu ontem na celebração, quando o Senhor disse: eu não te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. Eu tenho planos a seu respeito, planos de dar a vocês o fim que vocês desejam, paz, esperança, um futuro. Deus, é maravilhoso saber que o Senhor não planejou o mal para nenhum de nós. Antes, o Senhor tem desejado o bem. Então, não somente para nós, mas para cada pessoa da nossa casa. Assim nós enxergamos no texto o marido como árvore, a esposa como videira, os filhos como oliveira, todos nós como carvalhos de justiça. Assim nós nos alegramos na Tua presença, sabendo que o Senhor tem cuidado da nossa vida e que o Senhor nos garantiu a Tua presença, e o Senhor também garantiu o nosso sustento e provisão. Por isso nós não somos nem abandonados e nem desamparados. Pai, eu te agradeço pela oração que o Senhor nos ensinou a orar, porque o Senhor nos deu o esqueleto, o modelo, o modo. Espírito Santo, o Senhor é o professor por excelência. Nos ensine a falar. A verdade é que ninguém sabe orar como convém, por isso nós dependemos absolutamente de Ti. Espírito Santo de Deus, ensina-nos. Ensina-nos a falar e ensina-nos a ouvir. Ensina-nos a amar-Te, a nos amarmos e também a amarmos os outros, os que estão ao nosso redor, a começar da nossa família. Espírito de Deus, eu peço uma obra transformadora poderosa, rompendo de dentro para fora, porque eu sei que quando o Senhor muda um indivíduo, a família dele inteira pode ser alcançada. Quando uma família é transformada, a igreja é fortalecida. Quando a igreja do Senhor é forte, a cidade é protegida. Quando a cidade é uma lâmpada acesa no lugar devido, a nação é abençoada. Eu creio, Deus, que através da nossa vida, assim como o Senhor usou Abraão e a família dele, toda a nossa descendência será bênção sobre a terra. Eu orei, eu criei e eu abençoei no nome do Senhor Jesus todos aqueles que estão orando comigo e hoje particularmente irão para o lugar secreto para estar em comunhão com o Senhor Deus Espírito Santo. Assim te louvo, assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Eu abençoo você, abençoo o seu dia, abençoo sua semana, abençoo sua família e quero encorajá-lo. Vamos permanecer juntos. Logo mais à tarde eu mando o texto ampliado e o desafio você já sabe: orar,
orar e orar. Fique abençoado em nome do Senhor Jesus.